grande Tu és, Senhor. Oh, poderoso Deus, a nossa alma tem sede de Ti. Vem neste lugar como uma nuvem que se forma e faz cair água dos céus e encharca a terra. Vem neste lugar e nos encharca de Ti, da Tua presença. Em nome de Jesus. Será que vocês conseguem cumprir a banda? Vamos cumprir a banda,
fazendo chover na minha e na sua vida. Amém? Amém? Eu creio. E nós vamos cantar, amados, com alegria. Eu não ia botar essa música, eu tinha colocado outras. Deus viu aqui. Mas quando eu vivi, me viu. Eu vivi, me viu. Aí aconteceu um mistério. E Vivi disse logo, vamos caminhar no deserto, pulando, cantando, dançando, celebrando, para declarar que a gente é um povo que passa pelo deserto, amém? Então vamos lá! Quando a noite fria caiu sobre mim, e no deserto eu me encontrar, me vi cercado por egípcios e por faraó, sendo impedido de prosseguir. Eu sei que o teu fogo cairá sobre mim, sei que o teu fogo cairá sobre mim. E o que é que vai acontecer? E me levará e te confiar, e me levará e te confiar. Então eu direi, o quê? Então eu direi, e eu passarei. Vamos lá, minha gente, vamos ver essa aqui é culto de juventude. Por isso pulo na presença do Rei. Eu pulo na presença do Rei. Eu danço assim, danço na presença do Rei. Eu danço, durinha, mas eu danço, danço na presença do Rei. Eu grito, grita, igreja, na presença do Rei. Eu grito, quero ouvir, grito na presença do Rei. Olha como vai dar dormir, vamos sair do chão e correr. A mãozinha lá em cima. Então eu direi, e eu passarei. A banda bem baixinho, vamos lá, bem baixinho. Então eu direi, segura a banda, bem baixinho. Vamos lá, as palmas bem bonitas. Olha só, minha gente, eu tava assistindo um dia desse TV, sem mentir, eu vou ficar aqui em cima, vocês não vão me ver. Tinha um show de alguém aí de fora. Quem é que teve de fora aqui no Brasil ultimamente? Uma banda de rock aí. Aí eu vi uma galera de uns 17 anos, tava assim, minha gente, sem mentira. Um monte de louco, gritando o nome do cara. Aí a gente chega na igreja e na hora de louvar o nosso Deus, com a nossa idade, que é de jovem, com a nossa alegria, com o nosso vigor, com a nossa força, aí a gente acha que porque tá na igreja vai ficar um negócio meio... Porque isso é mais piedoso, porque isso dá mais cara de crente. Deixa eu me dizer qual é a cara de crente. Cara de crente, meu filho, é a cara de quem tem a alegria do Senhor, que é a nossa força. Sabe, um povo que não tem uma vidinha fácil não, meu filho, porque Deus sabe das minhas lutas. Mas é no meio da minha luta, no meio do meu deserto, que eu não me deixo abater, mas eu me levanto e digo, eu direi, abra-se o mar
E o meu Deus é Deus que abre mares e me faz passar pés enxutos. Ele é esse Deus. Por isso, quando eu tô com esse negocinho aqui na mão, meu filho, ninguém me segura. Mas se não tiver também, ninguém segura, não. Eu não consigo ficar apático na presença desse Deus, porque Ele é um poder na minha história, na minha vida. Então eu direi, abra-se, e eu passarei. Então eu direi, oh, oh, abra-se. Então meu filho, tudo cercado, mas segue o chão. Por isso, pulo. Por isso, danço na presença do Rei. Eu digo, sai do lugar. Tô na presença do Rei. Então eu direi, oh, oh, abra-se. Consegue mais respirar. Mas nós vamos continuar louvando o nosso Deus. E vamos louvar com uma canção que eu ensinei na igreja, uma canção minha que até hoje eu não gravei, mas vou gravar em nome de Jesus, já sair, como o papai permitir, que diz que o Senhor nos leva a lugares altos, eu creio. Letra, Luca, lugares altos, Luquinha. Exalto Deus, a minha salvação. Ele é a minha rocha, faz os meus pés como os da praça. Me leva a lugares altos, me dá asas e me faz voar. Renova em minhas forças, com seu poder me faz prevalecer. Com Ele vencerei, eu sei, com Ele posso. De batalhas, sei que vai me ajudar. Com Ele
você sabe. Com Ele venço. Eu queria ouvir mais uma vez, sem bateria, sem nada, só as palmas, vamos lá. Com Ele vencerei. Diga, eu sei. Quando o inimigo se levantar, você vencerá em nome de Jesus. Você vai se cansar? Nele está o meu vigor. Com Ele vencerei, eu sei. Com Ele posso enfrentar grandes lutas e batalhas. Sei que vão me ajudar. Com Ele venço, eu venço o inimigo. Com Ele eu sou mais que vencedor. Não me cansarei, prosseguirei. Ele está o meu Amém. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Muito bem, minha gente. Cuide de jovem assim. Senão é domingo à noite. Não pode esse negócio. Muito bem. Ah, galera, sabe, a gente pode declarar, tendo a certeza. Sabe, tendo certeza de que as lutas virão na minha e na sua vida, mas nós podemos declarar confiantemente, porque assim está garantido na palavra. Com Ele eu vencerei. Isso não é teologia da prosperidade, não. Isso é teologia bíblica, que diz que nele somos mais que vencedores. Porque Ele é um Deus que está conosco. Ele é um Deus que nos ouve na angústia. Ele é um Deus que responde às nossas orações. Ele é um Deus que se importa comigo e com você. Amém? Talvez nós precisemos declarar mais isso. Que Ele se importa comigo e com você. Se ninguém mais se importar, creia. E não deixe que o inimigo roube essa verdade da sua mente, do seu coração. Há um Deus nos céus que morreu por nós, que entregou a sua vida, que com Ele nos ressuscitou já para a glória e vida eterna, e que se importa comigo e com você. Na dor, na aflição, quando não vejo solução, eu digo a mim mesmo: minha alma espera em Deus. Abro os meus lábios e creio, mesmo contra a esperança. Creio em um Deus para quem tudo é possível. Eu creio em um Deus que tudo pode mudar. Creio em um Deus que fez os céus, a terra e mar. Todo poderoso, mas é fiel para se importar comigo. Se importa comigo. Se importa.
digo a mim mesmo: minha alma espera em Deus. Abro os meus lábios e creio, mesmo contra a esperança. Creio em um Deus para quem tudo é possível. Creio em um Deus que tudo pode mudar. Creio em um Deus que fez os céus, a terra e o mar. Todo poderoso, mas é fiel pra se importar comigo. Se importa comigo. Se importa comigo. Oh, se importa comigo. Ele se importa comigo. Eu não sei se em algum momento da sua vida você se sentiu abandonado, você se sentiu sozinho. Eu não sei quantas vezes, eu já me senti muitas vezes assim. Quando você não tem a quem recorrer, você diz: meu Deus, o Senhor está aqui, o Senhor está ouvindo, o Senhor se importa. E a gente se sente tão só. Parece que não tem ninguém que pode ajudar, ninguém que pode resolver. Meu amigo, deixa eu lhe dizer, nessa hora, vá aos pés do Senhor e diga: eu sei que tu estás aqui comigo, porque tu és o Emmanuel, o Deus comigo, bem presente, o Deus contigo, o Deus conosco. Ele é, e Ele se importa contigo, com os teus problemas, por menores que sejam, meu irmão. Sabe, às vezes o diabo lança umas mentiras tão nojentas, tão cebosas contra nós. Ele ataca a nossa mente, ele diz: não se importa, ninguém se importa. Se você não for, ninguém vai se lembrar. Você não faz falta, ninguém se importa, ninguém está nem aí. Isso é mentira do capeta, meu amado. Isso é mentira daquele que quer te separar do Senhor. Não acredite. Nessa hora você tem que falar com seu lábio. Você tem que dizer: para trás de mim, Satanás. Eu te repreendo porque eu não creio. Porque eu sei que o meu Deus, diz a palavra, se o meu pai me esquecesse, e se a minha mãe amamentando no peito ainda assim me esquecesse, tu jamais te esquecerias de mim. Aleluia. Esse é o nosso Deus. A gente precisa deixar de dar brecha e dar lugar, meus irmãos. E eu quero nessa noite ministrar sobre a sua vida. Não dê lugar à depressão. Não dê lugar à depressão. Quando essas palavras mentirosas vierem, você vai dizer: eu repreendo todo pensamento contrário. Eu sou importante para o meu Deus. E Ele tem um propósito único para a minha vida. E se eu deixar de existir, vai fazer falta no reino de Deus. Porque Ele tem um propósito na minha história. E Ele se importa, Ele se importa. Meu amado, receba a cura na sua alma de toda palavra contrária, de toda palavra que você já alimentou, dizendo que você não tem valor e que você não tem importância. Eu te libero a palavra profética de cura na sua alma. Você é importante para o Senhor, o seu Deus. E você vai ser tocado dessa verdade. Se importa comigo, se importa comigo, se importa comigo. Eu sei, se importa comigo, se importa. Oh, Espírito Santo, vai convencendo desta verdade nesta noite, convencendo mente e corações que tu te importas. Se importa contigo, se importa contigo, se importa contigo. Oh, se importa contigo, se importa contigo, se importa contigo. Ele se importa. Amém? Amém. Então amém. aplauda esse Deus que se importa com você.
e que jamais se deixará só. Você pode aplaudir o Senhor mais forte? Ele merece. Ele é digno de toda honra, toda glória e todo louvor. Pessoal, nós teremos agora nossos dízimos e ofertas. Mas antes eu queria dar um aviso muito especial para vocês. A gente tem um vídeo lá atrás para soltar. Eu queria que o Luquinha soltasse o vídeo de uma atividade que a gente vai fazer no próximo final de semana. Então, é isso aí, galera. Pode sentar. Senão ia ser um problema. Pessoal, Deus abençoe muito vocês. É um privilégio. Eu tive a oportunidade de viver de quarta-feira para cá assim, um momento assim, muito especial. A gente participou de um congresso. Como eu disse a vocês, lembra que eu pedi oração em relação a isso? Nós estivemos com 65 pastores num congresso mundial de pastores de jovens que aconteceu em Curitiba. No Brasil eram 43 e tinha gente do Egito, Uganda, Ruanda, Colômbia, Austrália, Alemanha, Estados Unidos. Tem um bocado de gente lá. Né, assim, foi assim, algo muito especial. A gente teve a oportunidade assim, de ter vários momentos assim, de mesa redonda, onde a gente sentava para conversar, discutir estratégias de ministérios, sonhos para ministérios, dificuldades do ministério. É impressionante. Tem dificuldades que jovens na África passam, que nós passamos aqui, na Austrália passa. Então, assim, algo assim, que foi extremamente enriquecedor, né? Responsabilidade. Entrou a Igreja da Lagoinha, foi para falar do Ministério de Jovens da Lagoinha, aí logo depois da Igreja da Lagoinha, aí fui apresentar a PIB Jovem. Glória a Deus por isso. Glória a Deus por isso. E eu louvo ao Senhor assim, porque sabe que é bênção a gente ver o que nós estamos fazendo, né? O ministério que todos nós fazemos, de alguma forma assim, sendo visto, a gente aprende e cresce muito. Eu louvo a Deus demais por esse privilégio. Amém? Só que eu queria orar aqui com duas pessoas aqui importantes, que têm assim, algo a agradecer. Uma é nosso irmão Mário. Eu queria que Mário viesse aqui. Mário concluiu o mestrado dele, né? Deus abençoe. Essa luta. E eu queria chamar Elaine aqui também. Cadê a Elaine? A Elaine é a mais nova professora do IFPB, primeira colocada aqui. Nós temos... Amém, Deus te abençoe. Nós temos 3 professores do IFPB aqui. Vem cá, Aníbal. Renata tá aí, não? Tá não? Vem cá, Aníbal, vem cá. Porque é um só, a mãe, pronto. A gente tem André, que é professor do IFPB. Cadê André? Tá por aí. Tem André, que é professor do IFPB. Mário. E agora, Elaine. Então, assim, a gente sabe o quanto a gente louva a Deus por essa vitória. E quanto a gente, assim, vibra com o crescimento de vocês. Tem uma oração que eu faço... eu não vou dizer a você que faço diariamente, porque eu estaria mentindo. Mas, no mínimo, uma vez por semana eu faço. De verdade, de coração. Orando para que Deus abençoe a juventude da gente, que seja uma juventude que alcance assim, os lugares mais influentes da cidade e desse país. Você pode ter certeza assim, que toda semana, pelo menos uma vez, eu oro para que Deus abençoe seus estudos, seu trabalho. Porque eu sei que onde vocês estiverem, né, onde Deus colocar vocês, uma luz do Senhor acesa em locais estratégicos importantes. Eu louvo a Deus pela vida de vocês. Amém? Só que assim, esse negócio assim, sentado, parado, é meio morgado. Vamos ficar de pé, a gente vai cantar parabéns, tá certo? Para eles. Parabéns. Parabéns. E porque eu sei que esses dias. Mas alguém fez aniversário aqui essa semana, não? Quem? Vem cá agora, aproveitar, quem mais? Vem cá, vem cá. Vem cá, Raíssa. Quem mais? Roberta, chega aqui, Roberta. Quem mais? Tem alguém aqui que fez aniversário, não? Quem mais? Raíssa, vem cá, minha irmã, Quem mais fez? Hein? Vem cá, meu irmão, te abençoe, vem cá. Quem mais fez aniversário? Tá bom, só isso? Galerão, não é isso? Pessoal, é o seguinte, a gente vai
cantar parabéns para eles agora. Eu vou fazer o seguinte, para dar tempo aí a banda organizar, eu vou orar, tá certo? Quando terminar a oração, a gente canta parabéns para eles, tá certo? Então levanta suas mãos sobre eles e diz assim: Senhor Jesus, abençoa teus filhos. Nós te agradecemos pela vitória de Mário, Elaine e por todos os aniversariantes. Pedimos que tu os abençoe. Em nome de Jesus. Amém. Pai, muito obrigado, Senhor, pela vida de todos eles. Tu sabes, ó Deus, o quanto bênçãos, ó Deus, nessa área profissional é importante. Somos jovens, ansiamos nosso local no mercado de trabalho. Nós te agradecemos, ó Deus, pela vida deles. Ó Deus, pedimos que tu os abençoe ainda mais. Por todos esses, ó Deus, que estão aniversariando, Pai, eu quero colocá-los, ó Deus, em tuas mãos. Agradecer, ó Deus, por eles estarem aqui com a gente, fazendo parte, ó Deus, desse corpo. E te pedindo, Senhor, em nome de Jesus, que cada ano, Deus, que tu acrescente a vida deles, seja sempre marcado pela tua presença, pela tua graça, pela tua bênção, pela tua prosperidade. E acima de tudo, Senhor, que as pessoas vejam Cristo na vida deles. É assim que nós oramos em nome de Jesus. Amém, amém. Vamos lá? Galera, olha só, o que é que a gente está estudando? A gente começou uma série de mensagens que é o Deus da restauração. Então, na semana passada a gente falou, né, de que imagem você tem de Deus, qual a imagem que você tem de Deus. E a gente falou que a maior imagem, a imagem mais presente que nós podemos ter assim de Deus é olhar Jesus. Jesus, ele é a plenitude, como diz Colossenses, em Cristo habita corporalmente toda a plenitude de Deus. Então Jesus é a imagem perfeita do Senhor. Olhar para Jesus, olhar para Deus, né? Então a ideia de que nós temos de ter de Deus é o que nós encontramos em Cristo. Então foi isso que nós falamos na semana passada. Então essa semana nós vamos falar sobre algo que é em sequência, que é restaurando a imagem de Deus em nós. Restaurando a imagem de Deus em nós. Então nós vimos que nosso Deus é o Deus da restauração, vimos a imagem de Deus, e hoje nós vamos falar um pouco sobre a restauração da imagem de Deus em nós. Essa série ela tem uma sequência lógica, tá certo? Nas mais dois cultos a gente conclui. E eu queria que você não perdesse nenhuma delas, porque ela tem um propósito em cada coisa que nós vamos trabalhar aqui. Amém, queridos? Eu queria ler com vocês 3 versículos separados. Eu já vou dizer quais são os versículos para você ir acompanhando. O primeiro versículo que nós vamos ler é em Gênesis 1:27. Gênesis 1:27.
Depois eu vou ler Gálatas 4:19. E depois eu vou ler 1 Coríntios 3:18. Então, Gênesis 1:27, Gálatas 4:19 e 2 Coríntios 3:18. Então, vamos começar com Gênesis 1:27. Todo mundo encontra o primeiro livro, esse é fácil, né? Primeiro livro, esse não tem erro. Gênesis 1:27. Diz assim a palavra do Senhor. Todo mundo encontrou, diz amém. Eu não vou perguntar não, quem não encontrou não, tá certo? Gênesis 1:27. Diz assim: criou Deus o quê? O homem, a sua imagem, e a imagem de Deus o criou. Homem e mulher os criou. Vou repetir só essa primeira parte. Criou Deus o homem, a sua imagem. A imagem de Deus o criou. Agora, Gálatas 4:19. Gálatas 4:19. Gálatas lá no Novo Testamento. Gálatas, Efésios. Depois dos 1 e 2 Coríntios. Gálatas 4:19. Quem encontrou diz amém. Diz assim: meus filhinhos, por quem de novo sinto as dores de parto, até que Cristo seja formado em vós. Vou repetir: meus filhinhos, por quem de novo sinto as dores do parto, até que Cristo seja formado em vós. E o terceiro e último versículo, 2 Coríntios, capítulo 4, versículo 18. 2 Coríntios, capítulo 4. 2 Coríntios, capítulo 3, versículo 18. Desculpa, capítulo 3, versículo 18. Diz assim: e todos nós que com a face descoberta contemplamos a glória do Senhor, segundo a sua imagem, estamos sendo transformados com glória cada vez maior, a qual vem do Senhor, que é o Espírito. Fecha teus olhos, nós vamos orar. Paizinho, muito obrigado, Senhor, por estar aqui. Quero te pedir, Deus, em nome de Jesus, toma a frente, Deus, de tudo que nós vamos falar, para que cada coisa, Deus, que eu fale aqui, Senhor, que não venha de mim, mas que apesar de mim, teu Espírito Santo, Deus, fale a cada um de nós. Que em nome de Jesus, tu tenha liberdade para tratar de nós, para moldar cada um de nós, a fim de que, ó Deus, estejamos a cada dia mais parecidos contigo. Que não nos fale, Senhor, o que nós queremos ouvir. Nos fala o que nós precisamos ouvir. Porque é o que nós precisamos ouvir que faz com que crescemos. É o que nós precisamos ouvir que faz com que cada vez mais nós sejamos moldados. Eu te louvo e te agradeço, pedindo a tua direção em tudo. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Pessoal, nós falamos sobre um Deus de restauração. Que área na sua vida você queria que fosse restaurada por Deus? O que é que você queria que Deus restaurasse? Se você parasse para pensar, para refletir sobre sua vida, como sua vida está, como estão as coisas, o que é que você queria que Deus mudasse, que Deus transformasse, que Deus agisse? Que área você gostaria que isso fosse realizado? Olha só, querido, eu estava refletindo sobre isso, e eu fiz essa mensagem de verdade, assim, quando eu pensei essa série de mensagens, já pensei as temáticas, já pensei basicamente aquilo que eu queria falar em relação a cada ponto, mas eu fiz essa mensagem no avião. Estava no avião, no aeroporto de Guarulhos, lá 4 horas no aeroporto de Guarulhos, né? E fazendo a mensagem. E assim, uma coisa que foi marcante a mensagem foi quando eu cheguei lá no Congresso, em Curitiba,
Aí o tema geral do congresso era justamente isso que está aqui escrito na minha blusa, né? Cada geração, ela tem a chance de mudar o mundo. Cada geração, ela tem a chance de mudar o mundo. E isso me fez lembrar de uma frase que há muito tempo eu ouvi, que nós não precisamos esperar, ou nós não devemos esperar, que tudo ao redor de nós mude, para que em nós aconteça alguma mudança. Pelo contrário, as mudanças que acontecem em nós, é que de alguma forma interfere no mundo que está ao nosso redor. Somos nós que transformamos o mundo. São as mudanças que acontecem em você, que transformam a sua família. São as mudanças que acontecem em você, que transformam o seu ambiente de trabalho, e aí vai. Então nós somos, o que Deus faz em nossas vidas, nos dá também, em Cristo Jesus, pelo poder do Espírito Santo, a capacidade de influenciar e mudar o mundo que nós vivemos. As maiores mudanças e as principais mudanças, elas acontecem primeiro em mim e em você. Isso, queridos, é algo importante você compreender. Porque quando eu estava refletindo sobre isso, eu vi o quanto isso é verdade, o quanto isso é real. Olha só, quando você vai lá ler Gênesis, é porque realmente eu não ia ler todo o capítulo de Gênesis aqui. Mas quando você vai ler o livro de Gênesis, você vai ver que Deus, tudo que Deus criava era bom. Deus criava, criou os luminares, criou o céu, terra, tudo que criou era bom. Inclusive quando criou o homem, viu Deus que era muito bom, tudo era bom demais. Quando foi que as coisas mudaram? Quando foi que essa realidade muito boa mudou? O mundo mudou quando o homem mudou. O mundo mudou quando nós mudamos. O homem foi criado à sua imagem e semelhança, todos aqueles atributos morais, todas aquelas características morais do Senhor, o homem, Deus deu-nos de forma assim maravilhosa. Isso nos faz diferenciar de tudo que foi criado. Só que um dia o homem caiu, e porque o homem mudou, toda a terra mudou a partir disso aí. Se você for ver, se você quiser ler lá o relato, você vai ver que a partir da queda do homem, começa dores, sofrimento. O mundo muda quando há uma mudança em mim e em você. O homem vivia em harmonia com Deus, vivia em harmonia um com o outro, vivia em harmonia, com a criação. Ele muda. E todas as coisas mudam em consequência de sua mudança. Sabe, queridos, eu tenho certeza absoluta que Deus quer restaurar essa imagem em nossas vidas. Eu vou falar um pouco sobre isso. Deus quer restaurar, é a restauração da imagem de Deus em nós, também trará consequências à realidade que nós vivemos. Olha só, queridos, vivíamos em total harmonia com o Senhor. A gente pode sim dividir como nós éramos antes e quando nós éramos como quando caímos. Hoje, queridos, nós não temos aquela mesma imagem que tínhamos antes. Nós ainda temos uma imagem manchada de Deus nos atributos que nós temos, que nos desfere, mas essa imagem foi muito corrompida, muito distorcida. Por exemplo, o homem, ele vivia em completa plenitude. O homem vivia em completa paz. Quando essa imagem é distorcida, quando essa imagem é abalada, hoje nós vemos o homem ansioso, hoje nós vemos o homem, angustiado. Se você parar para refletir e fizer um retrospecto da sua vida, você vai ver
Quantas vezes na sua vida você se sentiu assim, angustiado, ansioso em relação a algo? O homem vivia em total felicidade, uma felicidade plena. E hoje, queridos, porque essa imagem distorcida, as pessoas procuram de alguma forma preencher vazios, ou procuram encontrar felicidade em algumas outras coisas, porque a sua imagem, a imagem que nos fez, foi corrompida, distorcida. O homem vivia de forma santa. E hoje nós vemos a realidade da juventude que você conhece melhor do que eu. Da sua realidade. Da realidade dos seus amigos, das suas amigas. Conhece até mais profundamente do que até mesmo eu, porque você vive isso intensamente na universidade, no seu trabalho. Eu compreendo um pouco, mas você sabe exatamente como hoje a gente vive em um tempo onde não é só jovem, é um mundo desonesto, corrupto, sabe, pornográfico, promíscuo. Quanta sujeira há na mente do homem. Deus, Ele quer restaurar essa imagem em mim e em você. Sabe, queridos, lembra quando eu li aquele texto de Paulo, ele diz assim: eu sinto dores de parto, para que a imagem de Jesus seja formada em vós. A imagem de Jesus, queridos, o que é que faz com que voltemos à imagem anterior? O que é que faz se nós voltemos, sabe, mais próximo de como nós éramos quando Deus nos fez? É quando nós permitimos uma atuação do Espírito Santo em nossas vidas, que vai moldando em mim e você uma aparência cada vez maior com Jesus Cristo. Isso, queridos, não é feito de forma, sabe, de esforço individual apenas. Isso é obra do Espírito Santo. Somente o Espírito Santo na sua vida, na minha vida, nos dá forças, nos capacita, sabe, nos dá a vontade e a perseverança tal de reconstruir, desfazer aquilo que o pecado fez, de restaurar a imagem do Senhor em nós. A Bíblia diz, queridos, que olha que coisa interessante, como isso é uma obra do Espírito. Ela diz assim, que Deus fez o homem, mas depois soprou sobre ele aquele vento do Espírito, e ali era o homem um ser vivente diferente. Você sabe quando a gente volta a ter a imagem do Senhor? Quando o sopro do Espírito lhe enche novamente e começa a desfazer aquilo que o pecado manchou. Começa a reconstruir aquilo que o pecado destruiu. Diga para você mesmo assim: eu quero que a imagem do Senhor seja reconstruída na minha vida. Eu quero que a essência que foi perdida, a essência do que eu era para ser, que foi corrompido, eu quero reconstrução nessa área. Sabe quando é que a sua família, sua realidade vai mudar? Quando a completa imagem, ou cada vez mais a imagem de Jesus, for sendo restaurada em você, for sendo reconstruída em você. Isso é uma obra, querido, que eu sei que o Senhor está querendo fazer e vai fazer em nossa vida, amém, queridos? E eu não falo daquela imagem estética, porque hoje quando se fala de imagem, se fala meio distorcido de imagem. A noção de imagem hoje que as pessoas têm é aquela imagem estética, trabalhada pelo marketing pessoal. Não falo sobre isso. Eu não falo de imagem casca, eu falo essência. A essência do nosso ser. Mais do que o seu estereótipo, Deus quer mudar a sua forma de ser. Mais do que mudar, sabe, o que é externo em você, Deus quer mudar você em sua plenitude. É isso que o Senhor quer mudar. Então, queridos, eu queria trabalhar com vocês algumas áreas que eu poderia citar, dentre tantas,
que precisam de ser restauradas em mim e você. Essas áreas, queridos, são áreas onde assim, eu olho para Jesus e vejo em Jesus essa realidade. E se nós precisamos que essa imagem seja reconstruída, a gente tem que deixar que essa imagem de Jesus surja em mim e em você. A primeira coisa que eu gostaria de falar sobre humildade. Humildade. Poucas vezes Jesus usou adjetivos para si mesmo. Poucas vezes Jesus se autoqualificou. Jesus ele não era daquele que se autoqualificava, era daquele que era. E ele, o simples ser e fazer, evidenciava suas características, suas qualidades. Mas, em algumas poucas vezes, Jesus falou características de si próprio. Uma delas foi em Mateus 11, 29. Né? Naquela passagem muito conhecida, começa no 28, né? Vinde a mim, vós estáis cansados e sobrecarregados, eu vos aliviarei. Aí ele diz, tomem sobre vós o meu jugo, aprendam de mim, que sou o quê? Manso e humilde. O próprio Deus, se liga aqui, o próprio Deus se qualificou como manso e humilde. A gente vive uma geração, galera, orgulhosa. A gente vive uma geração orgulhosa. Uma geração que não admite estar errada, dizer que está errado. Quem você pensa que é para dizer que eu estou errado? Só falta até pedir. Porque o cara disse que você está errado. Uma geração orgulhosa, que não aceita ser contrariada, contestada. Que não aceita, sabe, a autoridade sobre ela. Sabe, uma geração mesmo, sabe, vaidosa. Extremamente vaidosa. Vaidosa não apenas na roupa, no jeito de... Vaidosa não é isso não. É vaidoso no sentido de sempre se achar certo e não aceitar ser, sabe, ser de alguma forma contestado. E queridos, uma característica importante de nós trabalharmos em mim e cada um de nós, essa consciência de humildade, consciência de mansidão. Sabe, quando a gente olha as pessoas de hoje, a gente vê o quanto elas são cheias de si. E aqui, queridos, eu queria trabalhar aqui alguns orgulhos. Tem vários. Mas só alguns orgulhos aqui. Um orgulho material. É o orgulho pelo que você tem, pela posição que você ocupa, pela família que você pertence. A família, tem gente que não tem nada, mas só porque ele faz, né? Toda a família é tal, né? Orgulhosa. Tem gente que é orgulhosa pela estética. Só porque é mais bonito, acha que é melhor do que as outras. O que é mais bonito é melhor do que os outros. Um orgulho material. A gente tem que deixar, querido, trabalhar isso em nós e retirar esse orgulho. Um orgulho de ter tudo que tem e achar que não precisa de Deus. Eu estava conversando com um pastor lá da City Life Church, que é lá na Austrália. E ele falou sobre assim, quais são as principais dificuldades que você encontra, né, em evangelizar. E aí, conversando com ele, ele diz assim, que a maior dificuldade que ele tem para evangelizar na Austrália é porque os jovens da Austrália têm tudo. Os jovens da Austrália têm tudo. Vivem em um país de primeiro mundo, vivem em um país de desenvolvimento acadêmico, vivem em um país de desenvolvimento financeiro. Eles acham que não precisam de Deus. A maior dificuldade hoje, que eu digo assim, que eu encontro é botar na cabeça da pessoa de que ela não é autossuficiente, de que porque ela tem algo, ou porque foi provido materialmente tudo que queria, de botar na cabeça dela que ela não é autossuficiente, que ela precisa de Deus. Orgulho.
Orgulho. E eu fiquei pensando assim, o quanto na Europa a gente não viu essa realidade mesmo, orgulho. Sabe o que acontece? A gente vem aos trancos e barrancos no desenvolvimento aqui no Brasil, e cada vez mais a juventude conseguindo trabalho, cada vez mais cedo conseguindo trabalho, cada vez mais cedo conseguindo um desenvolvimento. Hoje, né, vocês, a gente veio aqui, ó, professores da federal, mestrado, doutorado. Então, cada vez mais vemos a juventude no Brasil que tem se desenvolvido, e ao passo que desenvolve, mais se acha autossuficiente, mais se acha independente. Deixa eu dizer uma coisa a você, querido. Nós não somos nada. Será que para a gente reconhecer que nós não somos nada, precisamos passar pelo limite de uma enfermidade, pelo limite de uma ruína, para você ver que tudo isso é passageiro, e que se você firmar a sua vida nisso, você está perdido? Será que é preciso você perder as coisas para cair em si e entender que eu e você não somos nada, que a nossa dependência está plenamente no Senhor? Quebrar essa vaidade, queridos, de se achar. Por quê? Porque eu reconheço que eu dependo do Senhor, se achar menor. Nós, quanto mais reconhecermos dependente de Deus, mais seremos grandes, porque estaremos cheios daquele que é soberano, grandioso, maior do que todas as coisas. Amém, queridos? Orgulho intelectual, falei sobre isso, né? Algumas pessoas, há uma ideia de que quanto mais você contestar Deus, mais inteligente você parece. Isso a Bíblia já deixou muito claro, né? Alguns, dizendo-se sábios, tornaram-se loucos. Romanos 1, 22. Tem um texto que eu acho fantástico, eu queria que eu fosse projetado aí, 2 Timóteo 4, versículos de 3 a 4. Olha esse texto de 2 Timóteo 4, versículos de 3 a 4. Olha que coisa interessante que ele fala sobre dizer assim, ó: virá o tempo em que não suportarão a sã doutrina, ao contrário, se tirarão coceira dos ouvidos, ajuntarão mestres para si mesmo, segundo seus próprios desejos. Vaidade intelectual. É por isso que a Bíblia diz assim, que vai usar os que não são para confundir aqueles que acham, pensam que são. Por isso que usava assim discípulos que são iletrados, discípulos iletrados, para confundir doutores e mestres. Você sabe um orgulho que existe, é o orgulho teológico. Orgulho teológico, espiritual. Como tem isso, querido? Aliás, infelizmente, como eu tenho visto isso. Tem algumas pessoas, queridos, que acham que estudar teologia, estudar uma coisa, é ser mais sabido que os outros, ter mais conhecimento dos outros. Queridos, em nome de Jesus, deixa de bobagem, velho. Bobagem. A sabedoria, quando diz a palavra do Senhor em Tiago, diz assim, que a sabedoria, ela é simples. Simples. Sabedoria é amável. Simples e amável. Tem gente, querido, que é orgulhoso, que é vaidoso espiritualmente. Em vez de, crescer no Senhor para salvar vidas, crescer no Senhor para cuidar de vidas, crescem em uma intelectualidade vazia para criticar, para meter o pau, para questionar, para dividir, em vez de se juntar para falar. Rapaz, uma das experiências ricas, eu tenho vivenciado assim, experiências ricas. Esses 4 dias que eu passei foi extremamente enriquecedor. Você sabe o que foi enriquecedor, querido? Porque estava lá presbiteriano, estava lá Igreja Aba, não sabia nem que existia, Igreja Aba, né? 20 mil membros aqui no Brasil, né? Estava lá Igreja da Videira, estava lá Igreja, que eu nem sei o nome da igreja, é lá na Uganda, com parece que mais de 20 mil membros, o pastor dele é um advogado,
lá, 6.000 jovens, fiquei impressionado com o cara. 6.000 jovens com o cara, lá na Uganda. O cara na Alemanha, no país frio, né? 2.000 jovens. 2.000 jovens. Você sabe o que foi bonito, querido? Passamos 4 dias. Que porqueira de ficar discutindo genealogia sem fim. Não está discutindo isso não, meu irmão. Está discutindo quais são os problemas da juventude hoje. Como é que a gente pode alcançar a juventude hoje. Sabe, deixar de discutir picuinha para olhar para uma juventude que precisa de Jesus. 4 dias estudando. Como é que a gente vai alcançar essa juventude? Como é que a gente vai cuidar dessa juventude? E tem tanta gente com a cabeça pequena, tamanho de um ovo. Querendo, sabe, porque nunca viu nada, querendo discutir o seu mundozinho medíocre. E a gente que tem tanta coisa para sonhar, para viver. Sabe o que é isso? Orgulho teológico. Estuda para a sua própria vaidade. Para a sua própria vaidade. Queridos, que o Senhor transforme em nós, como Jesus são os fariseus da modernidade. Que se Jesus aparecesse para ele, questionaria o próprio Jesus, porque não se enlataria na sua teologia quadrada. Essa é a realidade que nós vemos. Imagina Jesus aparecendo, cuspindo na terra, fazendo lama para tapar o ovo. Não, isso é sujo, isso aí não é de Deus, não. Isso não é de Deus, esse negócio não é de Deus, não. As pessoas que muitas vezes estudam para a sua própria vaidade. Queridos, quanto mais simples você for, mais evidência de Deus em você. Sabe por quê? Porque o próprio Deus se manifesta como alguém manso e humilde. Manso e humilde. Sabe, queridos, tem uma frase que eu marquei na minha vida, diz assim, ó, a soberba precede a ruína. Que o Senhor nunca permita nenhum de nós crescermos em nosso coração um sentimento de orgulho ou soberbo. Porque quanto mais simples nós formos, o segredo do Evangelho é simplicidade. Estava lá a gente conversando com, né, veio pastores de igreja assim, todos os pastores que falaram lá, eram 10 pastores que falaram lá, nenhuma igreja com menos de 30 mil membros, nenhuma, para falar sobre a vida de um pastor, como deve ser a vida de um pastor. Sabe o que eles falavam? Fala assim, ó, estuda a Bíblia, ore, seja simples, lembre-se, você é crente. Lembre-se, você é um crente, como qualquer outro. Às vezes a pessoa quer tudo, menos ser um crente, um cristão, como qualquer outro cristão. O segredo, meu irmão, do Evangelho é simplicidade. Estude, cresça no Evangelho para você ser cada vez mais puro. Cresça no Evangelho para você ser cada vez mais apegado às coisas de Deus e menos apegado, sabe, ao pecado. Estude a palavra de Deus, cresça na palavra de Deus, para que cada vez mais as pessoas vejam em você a simplicidade que encontrariam em Cristo. Amém, queridos? Resgatar essa consciência, porque nós, queridos, precisamos crescer, não é por nada, a gente precisa crescer em compaixão, a gente precisa crescer, sabe, nós, quando a gente olha a realidade lá fora, a gente vê tanta gente que tem tanto mais compaixão das pessoas do que nós, cristãos. Quantas pessoas, sabe, se preocupam muito mais com os que estão lá fora do que muitos daqueles que se dizem cristãos. Nós precisamos resgatar essa consciência em nós. Amém, queridos? Resgatar a concepção de santidade. Resgatar a concepção de santidade. Pessoal, olha só. Eu não preciso dizer a você o que você não pode fazer. Eu não preciso dizer isso a você. Eu nunca vou chegar aqui medindo, dizendo tamanho de saia. Teve um dia que eu estava sendo bombardeado aqui na juventude. Há um ano atrás,
Há um ano atrás, eu estava sendo bombardeado nas ruas, eu não tenho noção. Eu falei, pastor, mete o pau, pastor. Mete o pau, e eu orando, dizia assim, olha só, querido, eu nunca vou falar, sabe, do tamanho da sua roupa. Nunca. Porque a pessoa veste e ele bota para fora aquilo que é dentro. Se você não mudar sua consciência, de que adianta mudar seu exterior? De que adianta? É mudar consciência. A minha preocupação é mudar a mente das pessoas, a mente. Eu nunca vou dizer a você, querido, assim, ficar proibindo, não vou, velho. Agora, sabe o que eu queria que você fizesse, mesmo no coração, de verdade? Construir a sua mente, a mente de Cristo, velho. A mente de Cristo, meu irmão. Sabe, é você ter nojo de pecado, nojo de coisa errada, de coisa não quero. Não quero. Sabe, tudo que lembra, sabe o que acontece? O povo cria suas desculpas para justificar suas prisões. O cara está prisioneiro no sexo, prisioneira do sexo. Se ela, não, porque eu acho que não tem nada a ver, a gente se ama, muito amor e pronto. Meu irmão, você está justificando sua pornografia, você é escravo do sexo, cara. Porque o segredo da vida é viver fases. Construa um prédio sem fazer as fundações. Você tem que ter base. A gente, olha, se você quer construir um futuro com alguém, então viva as fases, conheça pessoas, sabe? Tenha planos, tal. Você depois vai ver sua sexualidade com ele profundo com a bênção de Deus. Agora, a pessoa está com sexo na cabeça, a cabeça dele é um aparelho sexual. Totalmente. E aí se auto-justifica. Aí o cara é doido por bebida, Você está viciado, você é viciado, cara. Você não se liga nisso. Você não entende isso, não. Você é viciado, velho. E você está se auto-justificando, brother. Mas não sei quem bebe, Meu irmão, entenda, você está viciado e você não quer ver isso. Não quer ver isso. Você encontra as disputas. Isso, existe uma coisa chamada assim, e você racionaliza seu erro. Existem várias fugas dos erros. Umas vezes é a negação, você não vê seu próprio erro, né? Outra coisa é racionalizar. É quando você erra e quer, porque você é preso ao erro, você encontra desculpas para justificar seu erro. Olha só, querido, sabe o que eu queria em você? De verdade, velho. Queria que a gente começasse a construir na cabeça da gente a mente de Jesus. A mente de Jesus. Ser santo, querido, é ter mente santa. De que adianta, querido, você, sabe, aqui, começar a falar sobre isso, e lá fora, você não viver nada disso, não adianta, velho. Quando eu oro, é para que Deus trabalhe na sua mente. E que você comece a refletir acerca de tudo que você está fazendo, tudo que você está vivendo. É isso que eu queria que o Senhor fizesse na sua vida. Que nessa reconstrução da imagem de Jesus, Ele reconstruísse também seus valores, sua forma de pensar. É isso que eu oro para que Deus faça na sua vida. Quando Ele fala de conversão, Romanos 12, 2, diz assim: não vos conformeis, não tomem ao mesmo molde desse mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. É sua mente que tem que mudar, velho. Sua mente que tem que mudar. Enquanto sua mente for, você só pensar em promiscuidade, enquanto sua mente só for ligada a isso, você vai viver isso, velho. Então comece a transformar essa sua mente. Ou pedir a Deus para Deus restaurar a sua mente. E para de racionalizar teus erros. Que se você for sincero de verdade, você sabe que está errado. De verdade você sabe que está errado. Se você parar de racionalizar e for se colocar diante de Deus, você sabe que está errado. Veja Jesus fazendo exatamente o que você está fazendo. Veja Jesus fazendo exatamente o que você está fazendo. E você sabe que está errado. Sabe o que é que a minha oração, querido, é que Deus restaure a santidade em nós aqui dentro. Uma vez eu estava lendo um livro sobre liderança. E ele falando sobre
valores em termos de liderança, algo importante em relação à liderança. Ele diz assim: o líder, ele tem que, mais do que dizer o que as pessoas têm que fazer, ele será um grande líder quando ele ensinar as pessoas a pensar como ele pensa. Porque aí, quando se deparar numa situação onde ele não disse, a pessoa vai pensar certo. Porque ele pegou a ideia da coisa. Ele entendeu o jeito. Então, ele vai agir como o seu líder agiria. Sabe, queridos, o nosso líder é o Senhor Jesus. É o Senhor, Jesus é que é o Senhor das nossas vidas. Nós quantas vezes, só hoje, nós dizemos: Jesus, Senhor, Senhor. Quantas vezes? Se Jesus é o Senhor sobre nós, a gente tem que pensar como Jesus pensou. E agir como Jesus agia. Essa é a essência. Essa é a realidade da coisa. Então, que o Senhor transforme em nós e restaure uma santidade que não é de fora para dentro, mas uma santidade que é da minha cabeça e se manifesta em tudo que eu faço, como eu visto, como eu sou, aquilo que eu digo. Sabe? É uma santidade que simplesmente é uma expressão de um Jesus que habita em mim e em você. Amém, queridos? É isso. Sabe, restaurar em mim e você, sabe, uma imagem de amor. Restaurar em mim e você uma imagem de amor. E não uma imagem de rebeldia, não uma imagem, sabe, de rancor, de vingança. Restaurar, que o Senhor trabalhe no seu coração, trabalhe na sua mente, trabalhe no seu coração uma imagem de amar, de perdoar. Perdoar de verdade, querido. Sabe, de perdoar no seu casamento, perdoar na relação dos seus pais, perdoar na relação uns com os outros. Sabe, que o Senhor restaure essa consciência de amor em mim e em você. É a imagem do Senhor sendo restaurada. E finalmente, querido, que o Senhor restaure em mim e você uma profunda intimidade com Deus. Uma profunda intimidade com o Senhor. Sabe, querido, porque só quando você tiver profunda intimidade com o Senhor é que você vai ouvir a voz dEle, você vai ouvir o conselho dEle e você vai manifestar essa glória. Eu concluo, queridos, lembrando de um fato tão interessante que aconteceu no povo de Israel. Está lá em Êxodo 33, quem quiser depois ler, né, estudar em relação a isso, que falava sobre a tenda do tabernáculo, que Moisés colocou lá fora de onde o povo ficava, e toda vez que Moisés queria uma direção de Deus, ele ia para a tenda do tabernáculo buscar direção do Senhor. E quando ele ia para lá, todos sabiam: Moisés foi se encontrar com Deus, foi pedir dele uma direção. Deixa eu fazer uma coisa: você é assim na sua vida, você tem essa intimidade. Lá em Êxodo 33, 11, diz assim: e Deus falava com Moisés face a face. Deus falava com Moisés face a face. Você sabe por quê, velho? Que você muitas vezes não sabe a direção de Deus na sua vida, porque você não vive nessa tenda, essa intimidade com o Senhor, essa intimidade com Deus. Porque Deus não mudou. O mesmo Deus que falava a Moisés face a face é o Deus que pode falar face a sua face. Intimidade, querido. Você sabe, em outros momentos, diz assim, que quando Moisés tinha aquele encontro com o Senhor, seu rosto brilhava, que ele tinha que cobrir com um véu de tanta luz. Quanto mais íntimo de Deus você tiver, mais o Senhor brilha em você, mais as pessoas verão a glória de Deus em você. Você sabe quando querido, que você terá a imagem do Senhor restaurada na sua vida? Quando você buscar ser humilde diante de Deus, buscá-lo por entender que é dependente dEle.
Quando você sabe trabalhar a mente do Senhor em você. Quando você sabe ficar preocupado em pensar como Jesus pensava. Quando você tiver um amor tão profundo como Jesus queria que você estivesse, como Ele deu exemplo para estar. E quando você tiver profunda intimidade com Deus. Agora, queridos, para tudo isso acontecer, sabe o que precisa acontecer? Arrependimento. Arrependimento. Você sabe por quê, queridos? Isso é obra do Espírito Santo. É obra do Espírito Santo. Se o Espírito Santo não trabalhar na sua vida, se o Espírito Santo não agir na sua vida, você nunca vai manifestar essa imagem. Sabe por quê? Do mesmo jeito que lá no Gênesis, o sopro do Espírito deu vida ao homem. Hoje, o sopro do Espírito Santo na sua vida é que vai restaurar a imagem que foi perdida. Jesus, Ele veio, queridos, para que aquela imagem que um dia deveria ser a nossa imagem, que foi perdida há tanto tempo, pudesse ser lembrada. E que nós olhássemos neles assim, é essa imagem que eu deveria ter, e que infelizmente o pecado sujou, que infelizmente o pecado distorceu. Minha oração, queridos, nessa noite, é que o Senhor restaure a imagem de Cristo em sua vida. Amém? Vamos ficar em pé todos. Eu queria chamar a Edi para vir aqui à frente. Eu queria... Fecha teus olhos, querido. De verdade. Esquece seu namorado, sua namorada. Seu amigo, sua amiga. Esquece a pessoa que te convidou para vir aqui. Que talvez você tenha vindo aqui porque alguém te convidou. Esquece isso. Eu queria agora, queridos, que você pensasse qual é a imagem que você projeta. Pensa nisso. Qual é a imagem, querido, que você manifesta? Será que é de um cara preso na pornografia, de uma menina presa no pecado, presa na mentira? Será que a imagem que você projeta, sabe, é de alguém que foi tão machucada, tão pisada, que hoje só há no seu coração rancor, amargura? Qual a imagem que você tem em você? A imagem que você tem de você, de um orgulho que às vezes você acha que não depende de ninguém, não precisa de ninguém, mas que no fundo você sabe, no fundo você sabe o quanto precisa de um Deus para te sustentar, o quanto você precisa de um Deus para lhe dar a segurança que você não encontra. Qual a imagem que você tem de você? Qual a imagem, querido, que você vê quando olha para si? De alguém que vive uma ilusão, que mostra às pessoas uma realidade que não é, que tenta viver uma farsa, quando na verdade você sabe o quanto há em você que precisa ser restaurado, o quanto há em você que precisa ser transformado. Sabe por que você veio aqui? Porque Jesus quer restaurar a imagem de Deus em você. Sabe por que você veio aqui? Porque um dia Deus sonhou para o homem a sua imagem e semelhança. E o Senhor mandou seu Filho para iniciar esse processo de restauração na sua vida. Como fazer isso? Como iniciar esse processo de restauração? Sabe, queridos, reconheça
Só Jesus para mudar essa realidade da sua vida. Só Jesus para insoprar sobre você o Espírito Santo. O mesmo Espírito que deu vida ao homem lá no início é o mesmo Espírito que nos regenera e começa um processo de restauração que só vai acabar quando um dia você estiver em glória com o Senhor. Deus quer fazer essa restauração na sua vida. Deus quer fazer essa restauração na sua vida. Você veio aqui porque o Deus da restauração tem uma obra para continuar e para fazer em tua vida. Você sabe qual é a área. Você sabe qual é a área. Exatamente a área. Se nessa noite, em uma atitude assim de arrependimento, naquilo que você sabe que precisa, você quer vir à frente como Moisés, que saía de onde estava, ia à tenda, encontrar-se com o Senhor. Se nessa noite você quer que Deus comece a restaurar essa imagem, ou continue a restauração dessa imagem na sua vida, sai do seu lugar, querido, vem aqui à frente. Eu quero orar por você. Você sabe qual é a área. Você sabe qual é a área. Sai do teu lugar, querido. Vem aqui à frente. Porque eu sei que o Senhor já está fazendo uma obra de restauração na tua vida. Eu sei que o Senhor vai restaurar sim a imagem de Cristo em você. Talvez você nem imaginasse que isso podia ser transformado na sua vida. Deixa eu te dizer, querido, isso é obra do Espírito Santo. E não há impossível para aquele que criou todas as coisas. Não há impossível para aquele que é Senhor de todas as coisas. Ele vai restaurar sim, queridos. Creia, se coloque diante de Deus de verdade. E eu já vejo esse Deus de restauração mudando a sua vida, transformando a sua vida. Sabe, queridos, vem aqui à frente. Sabe, aqui nos corredores, se coloque. Enquanto nós vamos louvar agora, coloque essa área na tua vida. Senhor, muda, restaura, transforma isso. Enquanto nós vamos louvar, sai do teu lugar, querido, e faz isso em nome de Jesus. Oh
Teu nome, ó Deus, porque Tu és o Deus da restauração. Nós glorificamos o Teu nome, ó Senhor, porque eu sei que nessa noite Tu estás, ó Deus, restaurando, ó Deus, a Tua imagem em nós. Porque eu creio, ó Deus, que nessa noite, Senhor, aquilo que estava destruído, manchado, deteriorado, começou um processo de transformação, começou um processo de renovação, Pai. Espírito Santo de Deus, sopra sobre Teus filhos agora, em nome de Jesus. Sopra quando Tu soprasse, Senhor, e nos desse vida. Sopra, Pai, em nome de Jesus. Enche-nos do Teu Espírito, Pai. Restaura, Deus, aquilo que só Tu podes restaurar. Levanta, Pai. Levanta daqui, Pai, homens e mulheres que manifestam a imagem de Jesus. Levanta daqui, Pai, jovens que espalham, que brilham a glória de Jesus nessa cidade. Renova imagens, renova, Pai, em nome de Jesus. E que tenhamos intimidade contigo, tenhamos intimidade contigo, de tal forma que a Tua glória seja vista em nós, de tal forma que o nosso rosto brilhe a essência de Ti, de tal forma que as pessoas olhem para nós e vejam Cristo em nós. Fala face a face a cada um de nós, em nome de Jesus, porque nós cremos nesse Deus que restaura e que ao restaurar a nossa vida, muda o nosso mundo, que ao restaurar a nossa vida, muda a nossa realidade, em nome de Jesus. Amém, 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 queridos. Se levanta, queria que ainda desce as mãos, desce a mão, fecha as alas, fecha as alas, canta essa música de mãos dadas, canta, querido. Dessemos as mãos, todos nós, fechássemos as alas, sabe, todos nós dessemos as mãos agora, sabe, queridos, a Bíblia diz que a igreja é o corpo de Cristo, sabe, que a imagem de Jesus seja vista aqui nesse meio, que as pessoas olhem para mim e para você e vejam, ó Jesus ali seja sendo projetado nas nossas vidas. Por isso eu lhe peço, de mãos dadas, queridos, canta essa música que expressa esse anseio de estar perto de Deus. Canta de coração, de verdade, querido, em nome de Jesus. Vamos lá. Coloca no começo, Luquinha. Do começo, que nós possamos fazer dessa canção uma oração a Deus, dizendo: Senhor, leva-me além, leva-me mais profundo, leva-me ao cume do monte, para refletir a Tua glória. Leva-me bem mais perto em Tua presença. Canta, querido, com força. Em Tua glória. Peça a Ele. Chama-me mais profundo, além do véu, em Tua glória. Você vai pedir Espírito Santo, vem agora e me encha e vai imprimindo em mim o Teu caráter, vai imprimindo em mim a mente de Cristo, vai me fazendo mais parecida com o meu Senhor. Vamos pedir a Ele, porque essa obra é dele em nós. Espírito, vem agora, eu me aproximo
Cobre-me, cobre-me com tua graça. Sou filho que ama tua glória. Eu amo, anseio por mais de ti. Com meu respirar, com meu caminhar, eu quero de amor por ti, Senhor. Como você queima, diga! Então rasga os céus, e clama! Anseio por mais de ti, Senhor. Com meu respirar, com meu caminhar, eu quero de amor por ti. Com desejo santo, queima o fogo santo. Deus, nós louvamos o teu nome, ó Deus, porque nesta noite a tua glória, ó Deus, se restaura em nós, se renova em nós, de glória em glória. Estamos cada vez mais parecidos contigo em nome de Jesus, pelo prazer, pela certeza de estar na tua presença. Que teu Espírito Santo, Deus, possa restaurar tudo que estava manchado. Teu Espírito Santo possa restaurar tudo que estava destruído, porque cremos num Deus de restauração, cremos num Deus que dá vida àquilo que estava morto. Pai, Deus, em nome de Jesus, que nos levantemos daqui com um desafio de que aquela mudança que começou em nós mudará nossa casa, mudará nosso trabalho, mudará todas as áreas da nossa vida, porque Tu és esse Deus que age através da Sua igreja. Muda essa geração através de nós, muda nossos amigos através de nós, muda, Pai, cada pessoa que nós conhecemos pelo Teu Espírito que habita em nós, Pai. E em nome de Jesus que saiamos aqui desafiados a projetar a Tua imagem, desafiados a manifestar a imagem de Cristo em nós, e que a Tua graça, que é maravilhosa, Deus, repouse sobre todos nós, que o Teu amor, que é infindável, que é sem limites, vai encher os nossos corações, e que o poder, a unção e a restauração do Santo Espírito do Senhor repouse, encha sobre todos nós, em nome de Jesus. Amém, amém, amém. Aplauda esse Deus, queridos, em nome de Jesus.